Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vocês já me conhecem. E esse eu digo que é o pior podcast das redes sociais, apesar de que a gente só traz aqui gente de primeira, gente de qualidade. E hoje nosso tema hoje aqui é namoro com propósito. Nós estamos recebendo aqui como convidado o nosso querido irmão Júnior Meirelles, né? Ele é casado com a Michele, pai da Isabela e do Heitor. Ele atua com jovens e adolescentes desde o ano de 2007. Ele é bacharel em teologia pela Factual, a faculdade lá, Caratinga. Foi ordenado ao Ministério Pastoral em 2009. Não na Igreja Presbiteriana, mas na Igreja Nova Vida, né? À época, Comunidade Águas Vivas, era Águas uma comunidade. Vivas, certo. Ele é criador da mobilização nacional do Namoro com Propósito. Ele já tem 10 livros escritos. Ele está atualmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, trabalhando conosco aqui como conselheiro no Centro de Cuidado Pastoral e fazendo uma experiência aí. Ele abraçou aí os princípios da fé reformada. Quem sabe futuramente será um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E passar a palavra para você fazer a saudação inicial aí, só para depois a gente continuar o bate-papo. É só uma saudação inicial. Beleza, maravilha, reverendo. Muito bom estar aqui com você. A gente é muito edificado com as conversas, os diálogos que tem aqui. É muito produtivo tudo que vocês trazem para a gente, né? Fico muito feliz de estar com o senhor, de estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de poder estar servindo vocês. Tá bom, gente. Os nossos patrocinadores aqui, primeiro, a Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. É um grupo de jovens, né? A Tenda Criativa, ela é dirigida aí para um grupo de crentes jovens e é uma agência cristã especializada em marketing digital. Então, se você é empresário e quer alavancar os seus negócios no mundo digital, ou se você é pastor e deseja aprimorar o trabalho digital da sua igreja, procure Tenda Criativa. Também Porte Contábil, é um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles trabalham no mercado há mais de 20 anos, eles atendem empresas, né, ou indústrias, comércio e também prestadora de serviço. Então, se você está precisando de um escritório de contabilidade de confiança, Porte Contábil. E, por fim, nós temos a Onibig Media, que é uma empresa de desenvolvimento e criação de conteúdo digital. Fica em Belo Horizonte, é uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Então, se você quer realmente uma consultoria, uma orientação, procure Onibig Media. Seja você também um patrocinador aqui, dê visibilidade à sua empresa e apoie o nosso trabalho aqui no Arivalcast. Vamos lá, vamos bater um papo aqui com o Júnior. O tema hoje é um tema muito interessante porque alcança principalmente o público jovem e também os casados. Namoro com propósito. Júnior, como surgiu, né, o seu interesse de trabalhar com essa temática de relacionamentos? Então é interessante que eu e minha esposa, nós temos um testemunho nessa área, né? E nós pastoreamos no ano de 2009 uma igreja local numa cidade pequena chamada Vargem Alegre, lá em Minas Gerais. E era muito comum os adolescentes da igreja chegarem na igreja namorando, meninos de 12 anos namorando, e também era comum os relacionamentos não darem certo. Afinal, começar cedo é sofrer cada vez mais cedo, né? E a gente tinha que lidar com as dores desses adolescentes, com os traumas, com as consequências da vida afetiva precoce. Sim. Então, o que nós decidimos? Nós fizemos uma conferência, eu e minha esposa, em que nós iríamos compartilhar a nossa experiência e princípios bíblicos nessa área. Então, a princípio, foi uma questão para a igreja local. Nós queríamos ensinar os nossos jovens. Aí tinha um jovem lá, antenado, com inteligência digital. Sim. E o que esse jovem fez? Ele gravou, colocou nas redes sociais e, a partir dali, a gente acabou atendendo uma carência da igreja de forma geral, que é falar sobre esses princípios, né? Então, foi algo que totalmente da vontade de Deus, e Deus foi fazendo com que isso crescesse. Hoje nós temos no meio evangélico, né,
um grupo significativo de pastores e de ministérios trabalhando nessa área, né? Área da família, área de relacionamentos e também com a promoção e o patrocínio de muitos congressos, né, nessa área, congressos de casais principalmente e congressos de jovens e agora também os congressos dos solteiros adultos. Como é que você vê isso? Eu acredito que é importante, a igreja precisa abordar com todo o cuidado possível essa área, porque é uma área que pode trazer alguns problemas, né, se não souber ser abordado, mas é necessário que a gente aborde esse tema. A igreja ela se calou durante muito tempo sobre isso, e é uma realidade. Nós temos pessoas dentro da igreja com um pouco mais de idade. Agora, uma questão que eu tenho observado, nesse grupo específico de solteiros mais maduros, é que alguns deles se frustraram na vida sentimental, tiveram experiências que foram negativas, mas que eles ainda esperam encontrar um relacionamento. Isso é reconstruir a vida. Reconstruir a vida. E alguns deles estão fazendo disso o propósito da vida deles. Sei. Esperam encontrar alguém para ser feliz. Estão depositando nisso a expectativa de encontrarem felicidade, quando a gente sabe que não é bem a realidade. Um casamento não vai fazer a pessoa feliz. Ainda hoje eu estava aconselhando um casal, que a moça falou assim, olha, eu orei pelo meu marido, eu pedi a Deus que ele tivesse determinadas características, Deus respondeu a oração, ele me deu um marido com características que eu orei, mas teve um momento do nosso casamento que nós não fomos felizes. Sei. Por quê? Ela esperava, de alguma forma, naquele momento, nas palavras dela, que o casamento fosse fazer ela feliz, quando, na verdade, depois ela entendeu que a verdadeira felicidade está no Senhor, né? E não no casamento. Certo. Como você colocou aí, o seu envolvimento com esse ministério começou a partir da sua experiência pessoal no campo de trabalho. Qual era a sua idade nessa época? Eu tinha cerca de 19 anos nessa época. Nessa época, E verdade pelo menos foi a informação que eu recebi aqui, que você e sua esposa não se beijavam no namoro. Como é que foi essa experiência aí? Conta pra gente aí. Então, a minha esposa, ela foi uma mulher difícil, tá? Ela não foi uma mulher fácil, não. Quando eu cheguei na igreja, eu vim de um contexto de relacionamentos frustrados, de uma vida sem limites. E quando eu chego na igreja, eu estava decidido realmente a ter um tempo com Deus, a lidar com aquelas questões e mudar aqueles aspectos de certa forma. E aí, nesse processo, participando de vigílias na igreja, de momentos de oração, servindo a igreja, eu conheci Michele. E Michele era diferente das outras moças, porque quando eu propus a gente ter um relacionamento, ela falou comigo que antes a gente tinha que passar por um processo de oração. E eu assim, né, todo animado, né, falei com ela assim, ó, vamos orar. Então você ajoelha, eu ajoelho, a gente ora, depois que a gente terminou de orar, a gente levanta e dá um beijo. Ela falou, não é assim, brincando com ela, né? Ela falou, não é assim que funciona, a gente vai passar um tempo. Aí eu, mais uma vez, brincando, né, por você eu espero o tempo que for necessário, igual o Jacó, né? E ela falou comigo, você esperaria 6 meses em oração? Sem toque, sem beijo, pra gente ser amigo? Eu falei, aceito. E aí nós começamos, então, durante 6 meses, em oração, lendo a Bíblia, fazendo devocionais, estudos bíblicos. Nós passamos esses 6 meses sem dar um beijo sequer. Sério? No fim desses 6 meses, havia recompensa, né, reverendo? A gente ia dar um beijo, né? E realmente nós demos um beijo no fim desses 6 meses. Eu brinco com os jovens, pessoal, compra a pasta de dente, escova direitinho, vem cheirosinho, porque hoje eu vou te dar um beijo. Tem 6 meses que eu não te beijo, mas hoje eu vou te dar o beijo. Reverendo, foi um beijo para eu entender que eu não podia dar o segundo. Porque eu venho de um contexto em que eu não tinha limites na vida sexual, na vida afetiva, e eu gostaria, estava decidido a experimentar algo novo na presença de Deus. E neste contexto, eu até falo com os jovens, que é a questão da responsabilidade masculina com a mulher. Eu poderia ter exercido a minha influência masculina para poder tentar conquistá-la, para poder fazer ela cair, mas ela tinha uma experiência, um relacionamento com Deus, que eu não queria destruir aquilo. Sei. E aí eu falei com ela assim, olha, foi muito bom o beijo, né? Foi muito legal esse beijo, eu tava esperando esse momento. Mas se a gente continuar, a gente vai se afastar da presença de Deus, eu vou te fazer pecar, você vai me fazer pecar, nós vamos ser pedra de tropeço no caminho do outro. E aí eu propus pra ela, falei com ela assim, olha, a gente poderia interromper os beijos. Esse beijo, desse beijo daqui pra frente, a gente não leva mais. E aí a gente só se beijou depois de 1 ano e 6 meses no altar. Certo. Você é um cabo macho mesmo. Macho, Não é fácil não, viu, reverendo? Mas são atitudes radicais como essa que nós precisamos ter para Deus. Mas isso aí é o seguinte, mas aí eu vejo que isso aí foi uma decisão... Pessoal, porque exato. Nós temos alguns casos da igreja evangélica que há uma manipulação nisso. Às vezes, exato.
o pastor, ele se envolve nos relacionamentos de namoro entre os jovens e os adolescentes, Impõe a corte. impondo regras que isso muitas vezes não acaba bem, né? Aham. Geralmente, porque eu acho que isso é uma decisão pessoal e eu vejo também uma decisão muito familiar, né? Exato. Os pais aí cuidarem, né, orientarem os filhos e depois vinha a questão da interferência pastoral, se necessário, né? Mas dentro da sua experiência, você está falando sobre isso, você já tem alguns livros escritos nessa área, né? Você acredita que existe um cônjuge certo para cada pessoa? Aquela ideia, não estou dizendo da alma gêmea, como o Fábio, da metade da laranja, alguma coisa. Como é que você vê isso à luz da palavra de Deus também? Então, à luz da palavra de Deus, nós conseguimos identificar alguns relacionamentos que a mão de Deus estava sobre conduzindo aquele relacionamento, mas que também há a responsabilidade do ser humano em determinados aspectos. Certo. Então, por exemplo, quando você vai ver a história de Isaac e Rebeca, Deus conduziu tudo. Ali está muito claro, os sinais que o servo pede, o servo vai até o lugar certo, os sinais são respondidos. Rebeca também ela era uma moça pura, santa, que estava se guardando, enfim. Mas o pai perguntou para ela, você quer ir? Você vai? Então a mão de Deus estava por trás daquilo ali, né? Se você for ver, por exemplo, aqui é uma questão que a gente entraria em outros debates, mas Judá e Tamar, por exemplo, o exemplo de Judá e Tamar. Você percebe que Tamar era casada com os filhos de Judá, nenhum deles conseguiu fazer com que ela tivesse filhos. Sim. E aí, ela se veste de uma forma sensual para atrair a atenção do sogro. O sogro, naquele momento, cumprindo até a questão do levirato, ele tem relações sexuais com ela, uma questão que era comum naquela época, né? Sim. E ela tem filhos. Havia uma questão ali, muito dessa questão da vontade de Deus sendo cumprida naquele aspecto, porque de Judá vem o Messias. Né? Então nós vemos em muitos aspectos, sim, Deus conduzindo, Deus demonstrando que aquela é a vontade dele, que aquela pessoa faz parte da vontade dele, mas a gente também vê a ação do homem em certos aspectos, né? Se você olhar bem para a Bíblia, acho que a mulher que foi feita para o homem foi no caso do primeiro, né? Que ali especificamente saiu da costela e quando ele acorda diz, não, essa aqui é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Exato. Ali fica bastante claro que ela foi feita dele para ele, né? Para ele, né? A Bíblia também vai dizer, né, que bens, riquezas, eles são heranças dos pais, mas do Senhor vem a esposa, né? Você então entende muito mais na questão da providência, da condução dos caminhos das pessoas. Exato, é nesse não aspecto. Especificamente de um copo que foi feito para outro copo. Não. A ideia das circunstâncias. Né? É Deus conduzindo tudo. Você percebe Deus conduzindo a história. Deus está à frente da história. E nesse aspecto, Ele está à frente da nossa história também. E quando um casamento não dá certo? Quando o cara ora, a pessoa ora, nós temos muitos casos na igreja, até de pessoas que oraram, acharam que aquela pessoa era a pessoa certa e não deu certo. Como é que a gente explicaria essa questão da vontade de Deus ou não nessa questão dos casamentos errados? Essa é uma questão que a gente tem que ter até um pouco de cuidado para poder tratar ela, porque ela é uma realidade muito comum na igreja atual. Ela envolve uma questão teológica muito complexa, né? A gente tem que ter um pouco de dedo para lidar com ela. Eu acredito muito nessa questão de Deus conduzir os caminhos, eu acredito muito nessa questão da responsabilidade humana. Eu acredito que, às vezes, as pessoas estão pedindo a Deus que confirme coisas que já estão dentro dela, já estão claras. Eu vejo que não adianta você pedir a Deus, orar para Deus, confirmar algo para você já estar certo. Então, muitas vezes a gente entra num casamento acreditando que por todo o conjunto da obra, aquilo ali vai dar certo e, infelizmente, não dá certo. Então, há uma questão teológica mais complexa aqui que a gente poderia discutir mais adiante. Esse é um ponto que hoje porque na perspectiva bíblica, né, como se trata desse assunto do divórcio e novo casamento, os princípios estão estabelecidos, mas há, de fato, casamentos que a pessoa precipitadamente casou. Exato. E a grande pergunta é, essa pessoa ela vai ficar impedida para o resto da vida de reconstruir a sua vida porque ela errou, né? Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Exato. Né?
ninguém de sã consciência, por exemplo, vai fazer um casamento errado porque ele quer fazer um casamento errado. Aham. Mas por circunstâncias da vida, né? E não apenas por conta do adultério, né? Ou a da deserção, que são os que nós colocamos, há fatos de pessoas que erraram, né? E aí vem aquela pressão, não, você não pode, porque se você se separar e reconstruir o casar com outra pessoa, você está casando com uma pessoa repudiada e você então está cometendo adultério, e a Bíblia fala que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Como é que você vê essa questão? Eu não estou criando dificuldade para você não, mas como é que você vê isso? Não está criando dificuldade para mim, é isso mesmo? É outra questão que já é alvo de debate há muito tempo, né? Você vê que lá em Mateus capítulo 19, Jesus suscita essa discussão entre eles e os fariseus ali que estão perguntando. E aí, Moisés permitiu, disse que era lícito a gente dar carta de divórcio. O que o senhor tem a dizer? Aí Jesus chama lá para o princípio e fala assim, ó, agora está sendo assim, mas não foi para isso que Deus criou o relacionamento. Não era Deus assim. criou o casamento, mas não... O casamento foi criado por Deus, o divórcio é uma concessão humana. Tudo bem, até aí a gente entende mesmo. De Pois fato, né, Jesus deixa bastante claro ali que o propósito é a preservação do casamento. Exato. E aí eu vejo da seguinte forma, enquanto há possibilidades de que um casamento seja mantido, sem que isso traga consequências dolorosas no sentido de machucar uma pessoa fisicamente, mentalmente, essa pessoa não ter que se destruir para poder manter esse casamento, é necessário que a gente encontre essa alternativa que não seja o divórcio. Certo. Porque hoje o divórcio está sendo apresentado como a alternativa mais viável para a solução de um casamento que não deu certo. Então, a princípio, nós devemos estimular que eles busquem aos pés do Senhor, que eles encontrem uma forma bíblica, restauração para o casamento. Certo. Mas, tendo em vista essa pergunta que o senhor fez, eu concordo que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acredito que Deus odeia o divórcio que não tenha uma justificativa plausível. Ele odeia, porque o divórcio impacta a igreja, a sociedade, a vida das pessoas, a família. Então, é algo que deve ser evitado. Mas eu acredito que, guardados os devidos cuidados, algumas pessoas em determinadas circunstâncias, elas devem sim, podem sim, reconstruir a sua vida. Eu não vejo problema nisso. É claro que é algo que tem que ser analisado, né, pastor? Aqui eu não posso falar algo muito genérico, porque cada pessoa tem uma história, né? Sim, sim. E o senhor, como experiente que o senhor tratando de atendimento pastoral, o senhor sabe que a história que chega pra gente nem sempre não, e outra né? coisa, hoje nós vivemos uma realidade, né, dentro das igrejas, que há muitos casamentos que não deram certo, as pessoas se separaram, não pelos motivos bíblicos, e reconstruíram suas vidas. Estão felizes, Isso. o casamento está dando certo, não é? Pois é. Então, como é que fica essa situação? É muito cômodo você estabelecer um julgamento, né, e não dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade para as pessoas, mas vamos lá. E muitas vezes são famílias que foram reconstruídas e hoje eles são colunas na igreja. São pessoas que estão servindo a igreja, estão trabalhando, envolvidos na igreja. E esse segundo casamento, ele está sendo um exemplo para muitos outros casamentos. Às vezes eu vejo, assim, né, casais que tiveram uma experiência ruim, que se separaram, casaram novamente e hoje eles são líderes de casais usando a experiência que eles tiveram lá atrás com a experiência positiva agora e estão liderando casais, influenciando muito positivamente. Então é algo que deve ser discutido, guardado os devidos cuidados, para a gente não fazer aqui uma doutrina em cima de algo que é muito mais complexo, né? Bem complexo. Aí eu acho que nós, como igreja, devemos trabalhar muito mais a questão da prevenção do divórcio, da preparação para o casamento, né? Porque mas quando duas pessoas resolvem se casar na igreja também, quando eles querem, nem pastor, nem conselho, nem curso, segura. A pessoa às vezes se apaixona pela pessoa errada, faz um casamento e depois colhe os frutos amargos aí de um divórcio. Você tem esse ministério aí que você chama Namoro com Propósito, né? E você escreveu um livreto chamado Namoro Idiota. O que é isso? O que seria um namoro idiota? É exatamente isso que o senhor acabou de falar aí. É quando o cérebro ele não
a gente até usa isso metaforicamente, cérebro e coração. Hoje a gente entende que o coração ele é a sede do sentimento, das emoções. Mas metaforicamente, a razão e os sentimentos, eles não estão aqui coadunando. Eles estão opostos, né? Certo. Então, as evidências estão claras de que o relacionamento não vai dar certo, mas a pessoa ainda insiste, porque o coração está dizendo para ela insistir. Então, é um namoro idiota nesse sentido, né? Certo. E aí, só tocando nesse assunto que o senhor falou a respeito da prevenção, ela é importante, ainda que nós tenhamos esse namoro idiota entre as pessoas, que mesmo vendo que está tudo errado, eles vão tentar insistir. Eu vi uma pregação do senhor que para mim foi fantástica no culto da SAF, da Mulher Esperança, que o senhor falou sobre o pastor. Aquela pregação foi um bálsamo, né? Sobre o bom pastor. E ali o senhor fala que a ovelha, ela tem visão curta. Ela tem visão curta. E realmente, nós estamos lidando com jovens que têm visão muito curta. Quando eles insistem em entrar em um relacionamento, mesmo eles vendo um relacionamento idiota, mesmo vendo que está tudo errado, mas quando nós, como pastores, nós fazemos essa prevenção que o senhor falou, faz o curso, demonstra para eles, a nossa parte como pastores, tentando mostrar o que está um pouco mais longe, a gente está fazendo. E, de certa forma, a gente está contribuindo para que aqueles que estão sensíveis entendam, opa, realmente eu estava levando um namoro idiota. Mas deixando bem claro, ó, você está assumindo as consequências da escolha que você está fazendo. Mas esse namoro idiota, só para o senhor saber, foi uma história. Estava indo viajar para dar uma palestra e dentro do ônibus tinha um casalzinho de adolescentes. E esse casal estava dando beijo e estava assim, e eu querendo dormir porque tinha que pregar cedo no lugar onde eu estava indo, e eles incomodando, estava muito romântico o casal. Daí a pouco eles começaram a brigar, desceram brigado do ônibus, ela subiu, e aí eles começaram a se beijar de novo, ela foi e brincou com ele assim, você me ama? Aí ele, eu te amo. Ela, mas você não me ama tanto quanto eu te amo mais. E eles começaram a discutir de novo para poder saber quem amava mais o outro. Sim. Aí eu falei assim, é sobre isso que eu vou pregar no congresso, é sobre esse sentimentalismo que os adolescentes, os jovens têm, que chega a beirar a idiotice. Certo, Né? certo. E o que significa essa ideia que você colocou, namoro com propósito? Você acha que há muitos namoros hoje sem propósito? O cara curtir somente, ficar, etc. Qual é o sentido desse tema? Namoro com propósito. Pois é, na verdade, todo namoro tem um propósito, só acabou de dizer aí, né? Alguns estão namorando para curtir, para ficar, para satisfazer a carne. Todos eles têm um propósito. A nossa ideia é tentar demonstrar qual que é o propósito correto. Para que fomos criados? Nós fomos criados para poder encontrar em Deus prazer, satisfação, para glorificá-lo. Nós fomos criados para isso. Então nós estamos trazendo aqui a cosmovisão cristã sobre o que de fato seria um relacionamento pré-nupcial. Nós construímos um relacionamento para a glória de Deus, nós construímos um relacionamento com foco no casamento, porque eu acredito muito que quem se prepara está um passo à frente de quem está deixando a vida levar para ver no que vai dar. Aquela questão de vamos casar para ver se vai dar certo. Agora, quando você tem um namoro para a glória de Deus, com foco no casamento, você vai avaliar o outro, e avaliando você talvez descubra que não é essa pessoa, ou descubra que é e vai mais convicto para o casamento. A pergunta é, você que trabalha diretamente com isso, existe uma idade recomendada para uma menina e um rapaz começarem a namorar hoje? Olha, eu desaconselho os pais a autorizarem seus filhos menores de 16 anos a se relacionar. E isso aqui, eu dizendo isso, eu tenho um público ainda mais conservador que vai dizer assim, não, eleva essa idade, eleva essa idade. Eu acho que a idade dos 16 anos é o período ali que o jovem já começa a tomar algumas decisões importantes e que ele já tem a possibilidade de tomar essa decisão. Ele já está pensando em qual faculdade ele vai fazer, qual a profissão que ele vai levar para a vida. Então, cabe a essa idade essa escolha também. É algo que eu posso ficar adiando. Uma hora vai chegar. Então, eu acredito que a partir dos 16 anos seja ideal. Antes, eu acho muito prejudicial, até por causa dessas outras decisões mais importantes que pode acabar tirando o foco do jovem nesse preparo no futuro que vai ser fundamental para manter um relacionamento lá na frente, né? Sei. E no ambiente hoje, no ambiente cristão, no ambiente evangélico, no ambiente que você convive, nós convivemos, como é que você acha que qual a situação, a condição espiritual hoje dos namoros dentro da igreja? Essa é outra questão, né? A gente vê com muita frequência a falta de uma teologia, de uma cosmovisão formada nessa área. Basicamente, os jovens hoje se formam por interesse, se formam porque tiveram afinidade, porque gostaram do outro, porque estão convivendo naquele mesmo ambiente social, mas falta essa teologia no entendimento de que por que nós estamos juntos? O que a gente está fazendo? O que o nosso namoro pode fazer para o reino de Deus? Quer ver uma coisa muito comum? É quando o jovem namorar, ele costuma às vezes se afastar.
pensa na mocidade. O jovem casa e ele não frequenta mais a mocidade porque ele não se encaixa ali. E eu falo com os jovens isso, olha só, vocês foram alimentados. Enquanto vocês estavam ali, solteiros, namorados, noivos, vocês foram alimentados ali. Agora é hora de vocês permanecerem para servir as mesas. Nós precisamos estar ali para poder servir as mesas. Eu acredito que isso que as igrejas estão fazendo de forma geral e aquilo que o Senhor tem permitido a gente fazer no Centro de Cuidado Pastoral, com os namorados que chegam para a gente, as ideias que nós estamos criando juntos, ela é fundamental para formar essa cosmovisão bíblica que vai redimir, que vai trazer redenção para essa área da vida dos jovens, que é muito importante para eles, né? Afinal, é a base do relacionamento que eles vão construir. Vamos explorar um pouco aí esse namoro com propósito. O que seria isso, né? E os jovens hoje estão vivendo isso na igreja ou não? Ou esse é um conceito ainda que está sendo implantado, né? Porque também, quando você fala assim, o nosso namoro é para a glória de Deus, tudo bem, mas dá uma conotação muito, eu diria assim, espiritualizada da coisa. Né? Porque tudo é para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, façamos toda a coisa. Mas às vezes soa isso, no entendimento de muitos, essa questão de espiritualizar uma coisa que muitas vezes precisaria ser trabalhada de uma forma mais didática, mostrando passo a passo a realidade do namoro, né? Por exemplo, né, você sabe que nessa questão da sexualidade, quanto mais você se expõe e você avança, então você tem que ter limites disso aí, né? Independentemente se você gosta ou não gosta de uma pessoa, porque a Bíblia é bastante clara, né? Quando você defrauda alguém nessa área sexual, isso é um pecado bíblico, que está claro aí. Como é que você vê isso, nessa questão dessa questão da sexualidade dentro do namoro? Porque a gente tem colocado, a gente tem falado, tem batido aqui na Igreja de Pinheiros, mas a gente vive uma pressão muito grande, uma contracultura que é justamente o mundo incentivando cada vez mais, precocemente, os namoros, eles não serem namoros com propósito, mas namoro de ficar, de curtir, Como é que você vê isso? Essa é a realidade mais presente na nossa geração, né? Não pode ser vista como uma realidade normal, porque normal é o que está na Bíblia, os princípios bíblicos, a prática dos princípios bíblicos. Mas é algo que está se tornando comum. E muitas vezes o jovem cristão, ele acaba aderindo por falta de informação na área, né? Agora, a questão da sexualidade, a sexualidade é algo que mexe com todo ser humano praticamente. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha alguma questão nessa área, que não se sente atraído. É normal, Deus nos colocou em nós desejos, né? Desejos que nós vamos encontrar alguém para poder suprir em algum momento com a ajuda do Senhor. Agora, a grande questão dessa questão da glória de Deus, pastor, é que ela é a baliza, elas são os limites do nosso relacionamento. Um cristão genuíno, ele não vai ficar passando próximo dos limites, andando próximo do abismo. Ele tem convicção de que está errado e tem convicção de que não está glorificando a Deus a partir das práticas que ele tem adotado, e a partir dessa convicção ele precisa procurar formas de mudar. A forma que eu encontrei foi essa forma radical que eu encontrei para o meu relacionamento. Em nenhum dos meus livros, nenhuma das minhas pregações, eu falo com os jovens, essa é a forma. A grande questão é, Senhor, até onde o Senhor é glorificado nas minhas atitudes? Beijar a minha namorada te glorifica? Ou beijar a minha namorada está me levando a ter outros desejos? E eu estou saciando esses outros desejos? A grande questão é essa questão pessoal. O que eu quero da minha vida com Deus? O que eu quero do meu relacionamento com Deus? E a gente precisa, sim, a gente precisa trazer esses jovens para essa cosmovisão bíblica, para esse entendimento da Bíblia, que é pecado eles já sabem, mas eles precisam ser acompanhados, eles precisam ter momentos juntos de oração, para que... eu acredito, e acredito que o senhor também crê nisso, que a oração, né, ela é uma forma de nós encontrarmos a nossa satisfação em Deus. Mas o jovem, às vezes, ele vai preferir fazer sexo do que orar, pastor. Como que, então, eu vou mostrar para ele que ele precisa orar para que esses desejos sejam supridos? Vem cá, meu amigo, vamos sentar, vamos orar, vamos juntos aqui. Eu te entendo, eu sei dos seus desejos, eu também tenho os meus desejos, mas vamos entregá-los para o Senhor? É a forma mais prática que eu vejo isso, não é
de alguma forma, deixar de tratar espiritualmente, mas é trazendo e falando assim, ó, a gente precisa orar. A gente precisa orar porque a nossa carne ela é fraca e nós precisamos da ajuda do Senhor para superá-la. O resto tudo vai ser meios que eu vou tentar encontrar que vão ser, como eu até brinco, né? Tratar o câncer com a dipirona. A gente vai tentar tratar o câncer com a dipirona. E aí, às vezes dá certo aqui, às vezes dá certo ali, mas no fundo a oração, a encontrar satisfação em Deus é suficiente para as nossas necessidades e carências. Eu acredito nisso. Certo. Me diga uma coisa, vamos nos dirigir um pouquinho aqui àqueles que estão namorando, né? Vocês já estão namorando, às vezes com algum tempo de namoro. E o que você deve avaliar no seu namorado nesse período de tempo que o motivaria a optar pelo casamento? O que seria... Existem algumas coisas que são fundamentais ou não para a pessoa dizer sim, não, né? Tem aquela música antes de dizer adeus, mas antes de dizer sim, quais são aquelas coisas básicas? Eu estou namorando aqui, eu vejo meu namorado e tal, já estou namorando com ele há algum tempo, 1 ano, 2 anos, parto ou não parto para o casamento? Vou ou não vou? Tem alguns critérios, assim, tem alguns princípios que são fundamentais? Tem diversos princípios. Nesse livro aqui, eu trato, por exemplo, o acidente, eu trato nesse livro aqui sobre algumas coisas que é muito importante que os casais conversem durante o tempo de namoro. Certo. Né? Então, são 40 coisas que algumas delas ser importantes para alguns, outras já estarem resolvidas. Mas uma coisa interessante, pastor, é que a convivência durante o relacionamento, ela vai te deixar bem claro, ninguém casa enganado. Ninguém casa enganado. Deixa muito claro se aquela pessoa é uma pessoa com quem você construiria um lar feliz ou não. Certo. Vou te dar um exemplo. Antes de eu entrar na vida da Michelle, da minha esposa, ela aceitou o convite de um tecladista da igreja para poder sair para comer uma pizza. E ela, carente, estava ali esperando em Deus, né? Tanto é que depois eu cheguei e tudo, mas ela aceitou o convite e foi lá na pizzaria. O rapaz era um gentleman, estava tratando ela com todo cuidado, com todo respeito, toda educação, tentando conquistá-la de todo jeito. Sei. Mas a pizza demorava, reverendo. Sei. E aí ele destratava o garçom, destratava a pessoa que fez o pedido. E ela começou a observar assim, peraí, ele está se portando educado comigo porque ele tem um interesse. E está sendo mal educado com o garçom porque já não tem mais interesse. Ao observar isso, esse comportamento comum dele, ela falou assim, e depois que eu já for comum para ele? Sei. E depois que ele já não quiser mais me conquistar, que ele sentir que conquistou, talvez ele me trate assim. Então existem aspectos, o convívio familiar, a forma que a pessoa te trata, a forma que ela lida com você quando você erra. Por exemplo, se a vida espiritual, que do nosso ponto de vista é importante, como é que essa pessoa se porta diante de Deus? Esse homem, ele vai ser a figura que você espera de um homem de Deus? Ele vai ser no futuro, a partir do que você vê nele hoje, no futuro, ele será alguém que vai ser um exemplo legal para os seus filhos? Então a gente precisa pensar um pouco aqui, no que está vendo, no que está aqui no momento, na coisa comum, mas também pensar um pouco lá na frente, que afinal ele vai ser o pai, a mãe dos filhos que nós teremos, né? Certo. Então, quais são os princípios para que o namoro se torne um bom casamento? Dentro dessa visão de namoro com propósito. Diálogo, trazendo para essa questão aqui prática, tá? Certo. Trazendo para a questão prática. A gente poderia abordar a questão espiritual em vários aspectos, mas diálogo. O diálogo ele é fundamental para a realização dos relacionamentos. O diálogo ele é preventivo, nós falamos de prevenção aqui. Por exemplo, embora eu não beijasse a minha esposa, embora nós não tivéssemos relações sexuais no namoro, nós conversamos sobre sexualidade no casamento. Nós fizemos acordos de forma preventiva. Tá, e aí a sexualidade? Como que você vê essa questão sexual? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Quais são os seus limites? O que é importante para você? Diálogo, né? Certo. Encontramos um ponto de conflito? Olha só, eu não gostaria que isso aqui se mantesse no casamento. Diálogo, vamos conversar. Então, preventiva. E o diálogo também, ele é para poder corrigir determinadas coisas. Então eu falo com os jovens, falem sobre expectativas. Conversem sobre aquilo que não está legal no namoro. Durante o namoro, encontraram problemas, dialoguem para poder corrigir. O diálogo ele é fundamental para o sucesso de um relacionamento. Isso falando do ponto de vista prático, certo. Tá? Eu acredito muito nisso. Mas você sabe que tem... Às vezes a menina gosta de diálogo, mas o cara não gosta de diálogo, né? Os homens têm
dificuldades nisso e levam isso, inclusive, para dentro do casamento. E aí você vai enfrentar aquele problema que a turma chama hoje aí de solidão no casamento. Um só fala e o outro não dialoga, né? Mas vamos lá. Mas aí esse aspecto, só pra voltar rapidinho, ele é comum no casamento. Lembra que a gente tá falando do namoro, que ele é esse tempo de conquista? Certo. Se o camarada, no namoro, ele não sente prazer em conversar com a namorada, minha amiga, desiste do casamento, porque é lá que ele não vai conversar mesmo. Sei. Porque o homem, ele tem aquela questão do silêncio, da caixa do nada, né, que eles falam Certo. com muita frequência. Se já não conversa no namoro, o diálogo não vai existir no casamento, né? Para aquelas pessoas que já namoraram, se casaram, mas hoje tem um relacionamento que não é saudável, qual conselho você daria? Porque não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado e não tão ruim que não possa ser restaurado. Mas dentro dessa visão, dessa experiência sua trabalhando com casais, como é que você vê isso? Do ponto de vista de não ser saudável, a gente tem duas opções. Se é possível buscar uma solução para ele, vamos encontrar a saúde desse relacionamento. É a melhor opção, né? Mas do ponto de vista do namoro, reverendo, quando a gente fala do namoro, dessa fase de namoro, manter-se em um relacionamento que não é saudável é ter expectativa de que algumas coisas mudem no relacionamento, lá dentro do casamento. Você já deve ter visto isso, casais que se casam esperando que as coisas mudem lá dentro do casamento, né? E geralmente elas mudam para pior. Então eu entro esperando que ele melhore e lá ele piora. Então, se for no caso dos namorados, é melhor não seguir em frente. Existem pessoas com quem a gente pode manter relacionamentos que, apesar das dificuldades, a gente vai ter mais pontos em comum, facilidade de construir a coisa. Às vezes a gente está lidando com questões problemáticas que não está trazendo felicidade. E a palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor, que ela enriquece e não acrescenta consigo dores. O relacionamento está te acrescentando dores, te afastando de Deus, te trazendo um peso, é um namoro, não tenta encontrar saúde nisso no casamento, porque você pode estar encontrando um problema para você. Se for um casamento, vamos tentar encontrar a forma de tornar esse casamento saudável. Vamos tentar encontrar uma forma que seja um aconselhamento pastoral, a leitura de um livro, um devocional, oração. Vamos encontrar uma forma? Tentamos encontrar, não conseguimos. Vai permanecer nesse relacionamento doentio que está te machucando, te afastando de Deus, da presença de Deus, não é saudável. Eu acredito que, neste aspecto, a gente volta naquela questão. Vai se manter num casamento. Eu até falei com um casal isso recentemente. O rapaz falou comigo assim, não separo da minha esposa porque Deus é contra o divórcio. Eu falei, mas Deus também não será honrado com casamento de fachada. Ele é contra o divórcio. Mas um casamento de fachada não honra a Deus. Então, se não há solução, não aconselharia o casal a permanecer junto também, não. Certo. Como é que você vê hoje? Existe uma queixa, pelo menos eu percebo pastoralmente, hoje, por causa do comportamento das novas gerações, essa falta de iniciativa para começar um namoro. Às vezes a menina fica esperando, o cara não... Quer dizer, está faltando essa iniciativa, né? As meninas falam, pastor, cadê os jovens aqui da igreja? Eu estou procurando e eu não vejo, eu vou bater um papo com eles não têm um projeto. Você acha que projeto de casamento hoje faz parte da agenda dessa geração na igreja hoje? Está comprovado que, de forma geral, não faz parte da agenda de muitos jovens. No Brasil, o próprio IBGE comprovou recentemente que era comum os jovens chegarem ali por volta dos 20, 21 anos e estarem casados. Hoje o casamento tem sido prorrogado cada vez mais para 27, 28 anos, cada vez mais sendo adiado. E quando o senhor fala dessa questão da iniciativa, a gente percebe por uma questão numérica, hoje a igreja tem muito mais mulheres do que homens. Certo. Muito mais comum você ver isso na igreja. Sim. Mais mulheres do que homens. Falta iniciativa masculina, o homem falta se posicionar, de certa forma, aqueles que estão dentro da igreja, né? Mas eu acredito numa questão, embora eu seja conservador também nesse aspecto de iniciativa por parte da mulher, eu não aconselharia as mulheres, de certa forma, a ter iniciativa no sentido de, e aí, vamos namorar? Mas a gente pode dar sinais, né, pastor? Também, né? Então tem esse aspecto. Eu estou interessada nele? Ele ainda não percebeu? Peraí, deixa eu dar um sinal, né? Às vezes pedir uma pessoa do ciclo de amizade, o que você acha dela? A moça virar para ele e falar assim, pergunta para ele o que ele acha de mim.
Pergunta se ele não me notou, porque às vezes o rapaz notou, acha algo legal, mas não teve iniciativa. Aí você pede alguém para dar um empurrãozinho. Não teria nada de errado nisso, né? Mas não faz parte não tem feito parte, né, do projeto. Agora, uma coisa que eu tenho visto aqui na minha experiência é que, de certa forma, durante algum tempo, não sei se o senhor concorda com isso, a igreja pressionou os jovens a se casarem muito cedo. Eu acredito que tem que se casar, eu acredito que casamento é uma bênção, mas eu acredito que para tomar essa decisão, a gente tem que estar preparado. E eu noto, de certa forma, principalmente nas igrejas do interior, que quando o casal começa a namorar, o pastor já começa assim, e aí, quando é que vamos casar? Quando é que vai ser o casamento? Então, embora o casamento seja uma bênção, dádiva de Deus, criação de Deus, obra de Deus, vontade de Deus para o ser humano, a gente tem que fazer isso com aquilo que a Bíblia fala, digno de honra, honra, com mais respeito, para a gente evitar levar a nossa geração para tomar uma decisão precipitada, tomar uma decisão, aquilo que a gente falou, casamentos que não deveriam nem ter acontecido, né? Certo. Tá bom, o papo tá bom aqui. E fala um pouquinho sobre os seus livros aí. Você tem vários materiais publicados aí. Alguns estão esgotados, outros estão. Qual é o que você recomendaria? O último aqui esse último aqui? Isso, esse Desafio do Namoro com Propósito. Todos esses livros estão na livraria aqui da Ezion, né, aqui na igreja. Então, se alguém estiver assistindo, quiser conhecer o material, eles podem procurar a livraria da Ezion. Esse livro aqui é o último livro. Esse livro ele foi publicado aí com o interesse da gente apresentar um material com um pouco mais de relevância nesse sentido, abordando temas mais abrangentes, que, como eu disse, são 40 assuntos? São. Mas, às vezes, em 30 eu já estou resolvido. Em 10 aqui eu preciso, às vezes, resolver algumas coisas. Então a gente tentou abranger um público aí maior e um material bem sólido que a gente construiu aí para aconselhamentos de solteiros, namorados e noivos. Esse livro tem um devocional, você vai ter um tema, dentro desse tema, 5 pontos sobre esse tema. Ao final, um motivo de oração para o solteiro tá solteiro e vai orar por isso. O namorado e o noivo vai orar por isso e no final uma atividade prática, tanto para o solteiro quanto para o namorado e noivo. Tá bom. O Júnior Meireles, ele está trabalhando conosco aqui esse ano, em Pinheiros. Ele está fazendo a migração para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi recebido juntamente com sua esposa e seus 2 filhos por batismo, né, na Igreja Presbiteriana de Caratinga. Exato, Pastor Tel. Pastor Tel. E ele, esse ano, veio trabalhar conosco aqui como um evangelista, né? E vai nos ajudar aqui no Ministério de Aconselhamento, no Ministério de Namoro, e área voltada para a família. Você acha, na sua opinião, que a igreja deva investir nisso hoje, Júnior? Você que, nas caminhadas que você vai pelas igrejas aí, porque tem muitos pastores nos assistindo aí, e que ainda não tem um departamento na igreja, um departamento para casais, um departamento para adolescentes. Nessa área, principalmente de namoro e relacionamento, você acha que isso é uma carência nas igrejas evangélicas hoje? Acredito que é uma carência. Acredito que nós temos alguns casamentos fracos, jovens tomando decisões erradas, justamente por falta, às vezes, de investimento nessa área. Para a gente poder ter uma igreja mais forte, a gente precisa fortalecer os solteiros, que estarão namorando amanhã, que depois estarão noivos e formarão famílias, né? Então a igreja ela precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar essas questões práticas. A gente precisa olhar para o dia a dia, para a vida comum. Óbvio, a gente precisa pregar, expor a palavra. Mas se a gente puder também, de alguma forma, trazer esse conteúdo de forma prática para as pessoas. Olha, gente, a Bíblia diz que ser família é isso. A Bíblia diz que um relacionamento de solteiros, a gente precisa olhar um para o outro como irmãos, né? Então, eu acredito que isso. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor, não é porque eu estou aqui diante do Senhor, a gente já admirava a igreja antes de qualquer possibilidade da gente vir para cá. Vocês estão fazendo isso de forma muito bonita, né? O Centro de Aconselhamento Pastoral, de Cuidado Pastoral, os pastores estão fazendo isso, pastor Marcos fazendo com a juventude, trabalhando esses temas com a juventude, o presbítero Ciomar, junto com a Gisele, seu esposo, fazendo esse trabalho junto com os casais, pastor Samuel Lopes, fazendo discipulado com o noivo. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico e eu fico muito honrado de estar participando disso. Espero poder servir vocês de alguma forma nessa área. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, meu irmão. Suas considerações finais aí para o pessoal que está nos assistindo aí, dá um recado para a turma aí.
Beleza? Então, as minhas considerações finais muito obrigado por você ter participado com a gente até aqui, né? Foi muito legal esse bate-papo com o reverendo. Não foi nem um pouco difícil responder algumas perguntas dele aqui, não, tá? Pode ficar tranquilo, que foi leve, né? Enfim, irmãos, foi muito bom, tá? Reverendo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O pessoal pode conhecer o nosso material, procurar a gente aí nas redes sociais, Júnior Meirelles no Instagram, Namoro com Propósito no Instagram. Nós temos produzido conteúdo aí para edificação da igreja, né? Os seus endereços vão sair aqui no programa e também ele está trabalhando junto com a direção aqui da IPP-TV o lançamento do futuro programa aí, Namoro com Propósito. IPP, Namoro com Propósito, IPP. E ele estará disposto aqui também, claro, tem que ligar lá para o Centro de Cuidado Pastoral a fazer atendimento de pessoas. A prioridade são os membros aqui da igreja, mas também outras famílias que estiverem precisando. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você. Muito obrigado, Meirelles, por ter nos dado aqui esse privilégio da sua presença. Eu que agradeço, reverendo. Tchau. Tchau.